Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de ciências. Essa é uma aula do sexto ano. Na verdade, essa é uma aula de correção das atividades da aula anterior, da semana passada. Eu pedi para que vocês realizassem os exercícios da página 44 e 45 e a página 60 e a página 61. E agora a gente vai fazer a correção dessas atividades. Então, na página 44, o exercício 1 diz assim: as estruturas oculares de alguns seres vivos diferem dos olhos dos vertebrados. Cite uma diferença de função entre as estruturas que percebem a luminosidade presentes nas planárias e os olhos dos vertebrados. Então, o exercício ele pede para dizer qual é a diferença dos olhos dos vertebrados, como nossos olhos, por exemplo, com relação aos olhos da planária. E aí na videoaula, eu falei para vocês que as planárias, elas possuem olhos primitivos. Então, os olhos primitivos, eles não conseguem capturar a imagem como os nossos olhos capturam. Então, a resposta que vocês poderiam ter colocado seria que as planárias, elas só conseguem perceber a luminosidade, se está com luz ou sem luz. Já no caso dos vertebrados, a gente vai ter estruturas específicas que vão detectar tanto a luz quanto as imagens dos objetos que existem no ambiente. No exercício 2, diz assim: os olhos dos insetos, seres invertebrados, tornam possível a visão, mas há diferença em sua estrutura se comparados com os olhos dos vertebrados. A. Qual é a diferença da estrutura, no caso, que é o que está perguntando? Qual é a diferença dos olhos dos insetos com os olhos dos vertebrados? Nos olhos dos insetos, por exemplo, uma mosca, a gente vai ter milhares de olhos pequenininhos, que são chamados de omatídeos. Então, como resposta, a gente teria isso, que a diferença dos olhos dos insetos com os olhos dos vertebrados é que os insetos eles possuem milhares de outros olhos pequenininhos, que são chamados de omatídeos. Mudando lá para a página 45, o exercício 2 ainda continua com a letra B. A letra B do exercício 2, continuando, diz assim: essa diferença estrutural faz com que a visão dos insetos difere da visão humana. Explique que diferença há entre a imagem de uma flor vista por uma borboleta e vista por uma pessoa. Então, lá na nossa videoaula, eu falei para vocês que os omatídeos, eles vão capturar várias partes da imagem que eles têm no ambiente e vai formar a visão ali do que a borboleta está enxergando. Então, a borboleta ela também é um inseto e ela vai ter os olhos compostos. Então, nesse caso, a gente teria ali como resposta que a imagem feita pelos olhos compostos da borboleta não seria muito nítida. Então, a gente teria ali uma imagem pouco nítida. Já no caso da flor vista por uma pessoa, a gente teria ali uma nitidez, então a pessoa ela consegue observar de forma nítida, e com isso, essa imagem vai ser formada na nossa retina e interpretada pelo nosso sistema nervoso central, que eu expliquei para vocês, que é formado pelo cérebro, um dos componentes do nosso sistema nervoso central, tá? Ainda no exercício da página 45, o exercício 3, é muito comum que pessoas de diferentes idades precisem utilizar óculos para enxergar nitidamente objetos próximos ou distantes. A. Qual estrutura do olho está envolvida no foco da imagem de objetos próximos e distantes? Então, a gente vai ter, depois da nossa córnea, a gente vai ter a nossa pupila junto com a nossa íris, e atrás a gente vai ter o cristalino. O cristalino é a nossa lente, e essa lente é responsável pela formação da imagem com nitidez. Então, se uma pessoa ela precisa usar óculos, ela tem o cristalino, ou no caso a lente, com algum problema. B. Antes de chegar a essa estrutura, ou seja, no cristalino, a luz passa por algumas partes dos olhos. Quais são essas partes? Então, a gente vai ter, antes do cristalino, a gente vai ter a córnea, que é uma membrana transparente. Depois a gente vai ter a nossa pupila. Então, são duas estruturas que vêm antes do cristalino. Então, vai ser a córnea e o cristalino, e a pupila.
No exercício 4, ele pede para a gente observar os olhos de alguns vertebrados. Então, a gente tem ali o olho do filhote de crocodilo, o olho do leão, o olho do gato doméstico e o olho do sapo cururu. Então, a gente tem a seguinte questão. Cite as estruturas oculares que você observa nesta imagem, no caso nos olhos dos animais, e dizer quais são as funções. Então, o que nós conseguimos enxergar aqui nesses olhos? A gente consegue ver a íris, que é a parte colorida, e consegue ver a pupila. Então, a íris ela tem a função de contrair ou dilatar a nossa pupila, para que a gente possa ter ali a abertura da passagem da luz, para que a gente possa observar os objetos que nós temos no ambiente. Então, como resposta, a gente tem aqui, ó. Espera-se que vocês consigam enxergar aí a íris, e a função da íris vai ser contrair ou dilatar a nossa pupila, e a pupila ela vai ter a passagem de luz para que a gente possa ter a formação da imagem nos nossos olhos. Agora, lá na página 60, o primeiro exercício, a gente tem que responder de acordo com essa imagem que está aqui. Então, os nomes das estruturas do olho indicadas pela letra A, B, C e D, e a letra E, elas são respectivamente, então, a gente tem a lente ou cristalino, B, a gente vai ter a córnea, C, a gente tem a pupila, D, a gente vai ter a retina, e E, a gente tem os nervos ópticos. Então, a resposta é D de dado. 2. Qual é a função das estruturas indicadas pelas letras A, B e D? Então, A gente vai ter o cristalino ele tem como função ampliar ali a imagem e fazer o foco dessa imagem lá na nossa retina. A letra B, a gente vai ter a córnea é uma membrana transparente que tem um líquido e vai proteger os nossos olhos. E D, a gente vai ter a retina, onde ela vai ter células específicas, que são os cones e os bastonetes, que vai fazer com que a imagem seja interpretada e levada para os nervos ópticos. 3. A estrutura A é uma lente. Nós estudamos sobre as lentes na nossa sala de aula. Nós tivemos uma aula prática sobre lentes. E eu falei para vocês que existiam 2 tipos de lentes, basicamente, para início de estudo de vocês, do 6º ano, que seria a lente convergente e divergente. A lente convergente é a lente dos nossos olhos, que existe lá após a nossa pupila no cristalino. Então, a resposta seria A, é a lente convergente. E o que faz essa lente convergente? Ela vai fazer a imagem real da estrutura lá na nossa retina, que é a estrutura D. Então, a resposta é A de amor. 4. A estrutura E é capaz de... A estrutura E, a gente vai ter aqui os nervos ópticos. Então, qual é a função dos nervos ópticos? C de casa, que diz que a transmissão, que é capaz de transmitir para o cérebro o estímulo luminoso recebido por células fotossensíveis. Então, toda a imagem que nosso olho captura, que o nosso olho consegue formar a partir das estruturas oculares, a gente vai levar toda essa informação até o nosso cérebro pelos nervos ópticos. Então, a resposta é a C de casa. 5. Os esquemas a seguir ilustram a formação de imagem em um olho humano. Então, a gente tem aqui o esquema 1, 2 e 3, onde a gente tem aqui a formação da imagem no olho humano. Isso está relacionado com os problemas que a gente pode ter, a miopia ou a hipermetropia. E aí eu falei para vocês lá na videoaula da semana passada sobre a formação da imagem na nossa retina, que é feita pelo cristalino. Se a gente não tem a formação da imagem exatamente na retina, a gente pode ter a miopia ou a hipermetropia. Isso está relacionado com o tamanho do olho em relação à possibilidade de formar a imagem pela retina. Então, o enunciado da questão 5 diz assim: nos problemas de visão que podem ser corrigidos com o uso de óculos,
Os olhos não conseguem formar imagens nítidas sobre a retina. Identifique quais condições cada um dos diagramas está representado: a miopia, a visão normal e a hipermetropia, e justifique sua resposta. Então, no diagrama 1, a gente vai ter uma visão normal, porque a imagem vai ser formada exatamente na retina. No diagrama 2, a gente vai ter a miopia, porque a pessoa ela não consegue formar a imagem na retina, porque o olho dela é mais alongado e a imagem não consegue ser formada na retina, formada exatamente antes da retina. No diagrama 3, a gente vai ter uma pessoa que tem hipermetropia, porque os olhos são menores, são curtos, e aí a gente vai ter a captura da imagem que não vai ser formada exatamente na retina, ela vai ser captada pela retina antes da formação da imagem. Então, a imagem vai ser formada depois da retina, como a gente tem aqui na formação. Então, 3, a gente vai ter a imagem formada depois da retina, porque o olho é curto. Então, a gente vai ter uma pessoa com hipermetropia. 6. Um dos problemas que podem afetar a visão é a presbiopia, chamada de visão cansada. A respeito desse assunto, responda às perguntas. A. Qual é a dificuldade que a pessoa possui, quando tem a vista cansada, para que ela possa enxergar? Então, a gente vai ter, a pessoa não consegue enxergar com nitidez essa imagem, porque a vista vai estar cansada depois de algum tempo, após a leitura, após mexer no celular, ver televisão e assim por diante. B. Qual é a causa da presbiopia? Qual é a causa do problema de visão do enunciado da 6? Então, a gente vai ter músculos localizados próximo à nossa retina que vão ser contraídos. E aí, quando uma pessoa tem a vista cansada, esses músculos eles não conseguem comprimir as lentes para que a gente tenha ali a formação da imagem na retina. E isso é uma consequência natural também que pode vir em relação à velhice, ao envelhecimento. C. Qual tipo de lente corretiva essas pessoas devem usar nos óculos, para a vista cansada no caso, e por quê? Então, as pessoas elas devem usar as lentes convergentes, porque as lentes convergentes elas são capazes de aumentar a imagem e essa imagem ser programada lá na nossa retina. A 7ª e última questão. A Lei nº 11.126, de 27 de junho de 2005, regulamenta o direito de pessoas com deficiência visual, usuárias de cão-guia, entrar e permanecer com animais em todos os locais, sejam públicos ou privados, de uso coletivo, como no caso um restaurante ou teatro. De acordo com essa lei, estaria correta a atitude de um motorista de ônibus que impedisse uma pessoa cega de entrar com seu cão-guia no veículo que ele dirige? Sim ou não, e por quê? Então, a resposta seria incorreta, a atitude do motorista seria incorreta, porque pela lei, o cão-guia, ele auxilia as pessoas que têm problema de visão, que é deficiente visual, de conseguir se locomover pela cidade e fazer com que essa pessoa consiga se mobilizar de forma mais segura. Então, a resposta seria incorreta.